Olá pessoal, tudo bem? Eu vou iniciar o estudo do dia de hoje, tá? Para as próximas operações, nos próximos dias aí do ativo mini índice. E como eu fiz no estudo anterior, eu vou iniciar pelo IBOV, que é a carteira teórica composta pelos principais ativos listados na Bolsa de Valor brasileira, tá? E por que que eu utilizo o IBOV? Porque ele é uma referência, ele é um GPS que mostra para mim em qual região de interesse o preço do mercado à vista está. Como a gente opera o mercado futuro, a diferença entre o à vista e o futuro é que o futuro ele é acrescido dos juros, tá? Apenas isso. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou iniciar a avaliação com vocês do Ibov para a gente entender qual região de preço tá depois do pregão do dia de hoje, que está se encerrando, né? Do dia hoje, 15 de 1 de 2025, às 17h42 agora. O mercado ainda está aberto, está quase finalizando, mas já dá para a gente adiantar aqui os estudos. Vamos lá? Então, eu coloquei aqui na tela para a gente avaliar o Ibov primeiro, tá? Então, ele está aqui num time frame diário, ou seja, eu estou analisando a movimentação macro para poder achar os melhores pontos de interesse dentro do micro, do intraday, tá? Então, aqui, só para a gente recapitular como que veio a movimentação dos últimos tempos, tá? Essa é a última estrutura válida que nós estamos trabalhando nela agora, ok? Então o prêmio, o preço ele veio aqui, ganhou essa estrutura, dando continuidade no interesse de alta e veio aqui por vários e vários dias, fazendo o que a gente chama de correção. Então ele vem corrigindo, transportando o dinheiro da região de oferta, onde é caro para vender, tá? Transportando o dinheiro até a região de demanda, aonde o preço está barato para comprar. E aí, no pregão do dia 3 do 1, ele veio até o fundo, nesse ponto de interesse, fez aqui uma manipulação e subiu nos dois pregões seguintes, tá? E aí ele veio vindo aqui e fez uma nova confirmação nessa região, tá bem? Aparentemente analisando o Ibov para iniciar uma onda de impulsão. Então, como eu venho falando para vocês, a gente tem dois tipos de movimento. O movimento de impulsão, onde ele é um movimento com bastante força, bem abrupto, onde o operador institucional ele está interessado em elevar o preço para quebrar a próxima estrutura de continuidade, tá? Após ele ter terminado a segunda onda, que é a onda de correção. Essa onda, ela justamente ela é feita para transportar o dinheiro de um determinado ponto de desinteresse para um ponto de interesse, tá? Um novo ponto de interesse. Pela barra, né? Olhando o diário aqui do Ibov, pela barra de hoje, é uma barra com bastante força, tá? Então ele pode estar sinalizando para a gente que a mitigação, a correção chegou ao fim e que agora está se iniciando uma nova onda de impulsão. Isso a gente só consegue determinar conforme vão acontecendo os pregões aí no dia a dia, tá? Mas a perspectiva do preço, analisando simplesmente movimento de preço, sem olhar fundamentalismo, sem olhar questões de políticas fiscais, sem olhar macroeconomia, apenas movimentação de preço, agora o preço do Ibov encontrou aparentemente um fundo e tende a acelerar o movimento para cima para ganhar essa próxima estrutura aqui, tá? Então, entregando para a gente esse outro movimento. Então, aqui, pela leitura de movimentação de preço, a perspectiva agora é que o preço continue indo mais para cima para buscar os 137.400 pontos, tá? Então, agora a gente vai lá pro ativo mini índice, tá? Para a gente poder avaliar como foi a movimentação dentro do intraday, tá? E quais são os possíveis pontos de interesse que a gente tem aí para os próximos pregões. Então, pessoal, agora a gente está com o input aqui, tá? Com cross order para o contrato vigente, tá? No time frame de 60 minutos.
que é um pouco mais macro também, aonde a gente vai começar a olhar o intraday e olhar quais são os possíveis movimentos. Lembrando que quando eu falei do Ibov lá atrás, aparentemente ele está sinalizando uma possível onda de impulsão, tá? Mas aqui, a gente olhando o ativo mini índice, a gente estica aqui a ferramenta de prêmio e desconto, tá? Só para a gente entender, essa é a última estrutura válida, tá? Aonde o preço ele veio aqui, fez esse movimento, quebrou essa outra estrutura de baixa, dando continuidade no interesse de baixa, encontrou um fundo, tá? E aparentemente ele iniciou a onda que a gente chama de correção, olhando o ativo mini índice, tá? Então vamos avaliar aqui quais são as possíveis regiões de interesse e entender quais são os passos dessa possível reversão que aconteceu na movimentação do preço, tá bem? Então, olhando aqui, agora eu vou dar um zoom maior, vou esticar a ferramenta de prêmio e desconto aqui para a gente identificar regiões de oferta e de demanda, tá? Então, observando aqui a ferramenta de oferta e demanda, essa parte de baixo daqui, dessa parte até essa parte, é só interesse comprador. Então a gente busca por movimentações em pontos de interesse na parte de baixo do gráfico de time frames menores, tá bem? Daqui para cima, quando ele chegar nessa região aqui, aqui o ponto começa a ficar um ponto de interesse vendedor. Mas aí a gente vai continuar os estudos mais para frente para a gente não confundir. Eu vou falar apenas aqui da movimentação que está acontecendo agora, tá? Então, vou esticar aqui o gráfico para a gente poder observar, tá? As movimentações que estão acontecendo. Então, olhando aqui o intraday, 60 minutos, o preço, o que ele fez? Ele fez um movimento clássico de reversão de tendência, tá? Eu vou fazer um vídeo mais à frente, onde eu vou explicar de forma mais detalhada como que esse passo, como que você aprende a identificar o início desse passo, como que você acompanha ele e quando você tem a confirmação efetiva de que o preço está fazendo um shift, né? Um shift market. Então o mercado está virando de uma tendência agora de queda para uma tendência de alta até o ponto de interesse mais acima, tá bem? Então aqui, só a gente apagar aqui essa ferramenta, que é um estudo que eu já estava fazendo. Então o preço vinha fazendo movimentações de baixa. Quando ele quebra essa estrutura aqui, essa mínima, ele valida as regiões de cima. Então o interesse começa a ficar vendedor, tá? Conforme ele rompeu essa estrutura aqui, que a gente chama de mudança de característica, ele fechou acima dela, ele já sinaliza para a gente um interesse em reverter o movimento, tá? Então o preço, os vendedores começam a perder força nesse movimento e os compradores começam a ganhar força, tá? E a gente vai identificando nesses passos. Eu sempre costumo atuar na compra depois que o mercado faz uma virada dessa, esse market shift, depois da formação da segunda estrutura. Então ele fez da primeira estrutura aqui, tá? M1 significa mitigação, 1 é a primeira estrutura que ele montou de mudança de característica. E aí ele veio aqui no fundo, tá bem? Nessas regiões de fundo, eu sempre atuo, porque principalmente depois que quebra essa estrutura de alta aqui, eu sei que existe interesse em manipulação de preço nessa região, tá? Então eu atuei aqui na compra no dia de ontem, tá? Hoje o preço fez o que? Ele ganhou essa estrutura aqui, tá? Conforme eu havia já mencionado no estudo anterior, que se isso ocorresse, eu deixaria de olhar as partes de cima do gráfico, que é a parte de oferta, onde o preço está caro para vender, e passaria a olhar as regiões na parte de baixo, na região de demanda, onde o preço está barato para comprar, tá? Então
observando esse movimento, ele está aqui ainda acontecendo no pregão de hoje, tá? Então ele já fechou acima dessa continuidade aqui, dessa segunda continuidade, tá bem? Então assim que ele fecha aqui na parte de cima, ele já demonstra para mim um interesse em continuar o movimento de alta e olhando de forma macro, perdão, até essa região aqui do 126.425, o preço tende a buscar regiões mais acima. Então, para isso, a gente tem que olhar a parte de baixo do gráfico, encontrar os principais pontos de interesse para aí conseguir atuar na compra com menor risco-retorno, tá? Lembrando que esse operacional que eu utilizo, baseado em Smart Money Concept, é um operacional que busca resultados mais longos com riscos menores. Então eu busco alvos mais longos com risco baixo. A taxa de assertividade para mim não importa. Não importa se eu errei 10 trades e acertei só um. O que importa é o quanto eu consigo ganhar versus quanto eu consigo perder, quanto eu estou disposto a perder, tá? Então, por exemplo, os trades que eu faço geralmente, eles são de 5 para 1. O que significa? Eu busco 1.000 pontos para um risco até de 200 pontos. Tem trade, tem negociações que o meu risco fica em 100 pontos e eu busco 1.000 pontos. O que significa isso? Significa um trade, uma negociação de 10 para 1, ou seja, eu aceito, para cada um que eu aceito, 100 pontos que eu aceito a perder, eu busco 1.000 pontos, tá bem? Então, observando aqui de forma mais aberta, o preço então, ele ganhou essa nova estrutura após ele fazer a reversão. Então, eu vou esticar a ferramenta de prêmio e desconto aqui de forma bem sucinta, mas ainda não, a gente não, o mercado não encontrou ainda um topo para iniciar novamente uma onda de correção. Isso tem que isso existe uma estrutura de formação do preço que indica isso, tá? Então aqui só para a gente ter ideia, digamos que esse fosse o topo, tá? Então aqui seria a ferramenta de prêmio e desconto, onde a gente identifica onde está barato e aonde está caro para comprar, tá? Então, observando aqui, para pensar em possíveis vendas até a região aqui de baixo, até essa região aqui de demanda, onde está barato para comprar, para o preço continuar subindo, o preço tem que fazer uma estrutura, tá? Que é uma estrutura que exige uma experiência maior para operar, que é a estrutura de correção. Eu falei desde o primeiro vídeo que eu estou fazendo, e no segundo eu também comentei, eu vou reforçar nesse também, sempre eu vou falar isso. Lembre-se, existem duas ondas, a onda de impulsão, onde o operador institucional atua com força nela, elevando rapidamente, deslocando rapidamente o preço, e a onda de correção, aonde ele usa esse movimento para transportar o dinheiro. A onda de correção é uma onda onde tem uma grande manipulação. Por quê? É justamente a manipulação que leva o dinheiro de uma determinada região de desinteresse para uma região de interesse, tá? Então aqui só a nível educativo, para esse preço, para a gente entender que iniciou uma onda de correção, o preço teria que fazer algo nesse sentido aqui, ó. Então ele vem aqui, perde continua o movimento, né? Aí ele perde um possível fundo, testa a região. A hora que ele vem testar a região, ele aqui já gera pontos de interesse de venda, tá? Então a gente vem buscando minimamente aqui os 50%, tá? Como alvo. Então, se eu vou operar ondas de mitigação no movimento de alta, eu tenho que ter como alvo, no máximo, a região de 50%. Porque é aonde o preço tende a buscar aquele valor, tá? É, Geralmente ele vai mais para baixo, sim. Os pontos de interesse numa região de compra, eles são localizados mais abaixo da região de 50%. Mas existem situações, principalmente em ondas de impulsão, que o preço ele não corrige até 50%, ou ele não chega até a região de demanda na parte de baixo, tá?
Ele simplesmente continua o movimento. Então, por isso que tem que aguardar a formação de uma estrutura que mostre para a gente, sinalize para a gente que de fato o preço chegou no limite de valor aonde os compradores estão dispostos a pagar e agora vai iniciar uma onda de correção para que a partir dessa onda de correção o preço chegue até um ponto de interesse para gerar uma nova impulsão, tá? Basicamente seria esse movimento aqui que eu vou sinalizar para vocês, ó. Aí ele estaria ganhando mais uma região aqui que a gente chama, mais uma estrutura, dando uma possível continuidade à alta, tá? Então, assim que ele faz esses movimentos aqui, ele já confirmou que ele continua fazendo essa movimentação de estrutura, tá? Como ainda ele não fez nenhum movimento que indique o início da correção, a gente simplesmente agora fica parado, aguardando esse início de correção para saber aonde o preço para na parte de cima, faz a estrutura de correção para levar o preço até a região de interesse, tá? Por enquanto, eu vou deixar marcado esse ponto de interesse aqui, tá? Esse ponto de interesse. E esse ponto de interesse aqui para mim, ele indica que eu vou buscar compras se o preço chegar nessa região, tá bem? Então, assim que o preço chega nessa região, eu busco por compras, visando o quê? Justamente esse tipo de movimento. Ó. Vai fazer isso, pode vir aqui nesse ponto de interesse para ganhar a próxima estrutura. Aqui nessa região, onde eu marquei essa figura aqui em verde, é uma região onde o preço está extremamente barato. É só a gente levar, reforçar sempre o que eu digo. Quando a gente quer vender qualquer coisa nossa, da nossa vida, ou intermediar, a gente quer vender o mais caro possível. Quando a gente quer comprar o mais barato possível. Principalmente para quem opera como trader no mercado financeiro. Por quê? O ganho está justamente nisso, tá? Está nessa intermediação de preços. Então, se eu quero vender caro para recomprar na parte de baixo mais barato. Se eu quero comprar mais barato para vender mais caro na parte de cima, tá? Então, assim, a gente tem que aguardar agora a movimentação, a conclusão dessa movimentação aqui de impulsão que está acontecendo nessa estrutura, olhando o intraday, tá bem? Para a gente poder seguir com as próximas operações. Enquanto isso, dentro do operacional que eu uso, não tem nada para fazer, tá? Não tem nada para que me indique se eu vou comprar ou vou vender. Eu simplesmente estou fazendo esse vídeo para explicar para vocês o que ocorreu, tá? Então eu vou até aproveitando o momento aqui que eu já sinalizei o possível ponto de interesse que eu vou mostrar para vocês falar um pouquinho sobre o movimento de reversão, tá? Então o preço vinha vindo fazendo movimentos de baixa, validando as regiões de venda. A partir do momento que ele mudou, que ele fechou para cima dessa linha aqui de mudança de característica, eu já liguei uma anteninha, tá? Então eu somei o quê? Eu somei essa informação que ele fechou para cima dessa linha que muda possivelmente a característica do movimento e usei essa outra informação aqui que é olhando a movimentação total de baixa, ou seja, o preço está numa pressão compradora. É claro e visível aqui para mim que o preço continua numa região de compra. Se ele continua numa região de compra, eu não devo buscar por vendas, né? Eu devo buscar por compras. E compras a gente busca na parte de baixo do gráfico, tá? Então, só retomando. Quando ele quebrou essa estrutura aqui e mudou a característica, no vídeo anterior eu expliquei para vocês que eu aguardaria
a segunda movimentação para então começar a fazer operações no meio do caminho, tá? Então, agora ele fez essa segunda movimentação, vamos aguardar o preço fazer o movimento aqui, tá? Para aí sim começar a pegar compras nessa região, tá? Eu vou fazer mais à frente vídeos detalhados que mostram os 4 passos para se identificar a mudança de característica de um movimento, seja de queda ou seja de alta, tá? Para a gente começar a entender de forma mais técnica como que o André atua e identifica, tá? E só reforçando, é muito importante para quem opera o mercado, principalmente o mercado de derivativos e futuros, ter paciência. Então, 95% do nosso tempo tem que ser de análise. Você tem que olhar, observar o movimento do preço, e aí os outros 5% de fato é ação. Assim que o preço chega no ponto que eu fiz o meu estudo, tá dentro do meu plano de trade, ele chegou lá, é operar sem hesitação, tá bem? Sempre respeitando o gerenciamento de risco. Tá bom, pessoal? Então vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Vamos aguardar os próximos movimentos e em breve tem mais novidades aí para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.